Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. E agora a gente vem o paraíso do cupom antes. Por quê? Porque o tio tá de cupom novo. almarevolucionaria.com. O pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo. Então cola na almarevolucionaria.com, mete o cupom assim disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos. O tio fechou a parceria mais pica de todas, parceria gigantesca, Editora 34. Sim! Todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30% de desconto no site inteiro, editora34.com.br, mete o cupom assim disse o João. E os cupom antigos, João, continua tudo lá. Tem nosso cupom na Revolustore, revolustore.com.br, assim disse o João 20% de desconto a partir de 2 pôster. Tem cupom na Lava Palavra, tá o link do Lava Palavra aqui embaixo, assim disse o João 15% de desconto na Lava Palavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos. Tem curso da classe esquerda. Entre em classeesquerda.com e mete o cupom assim disse o João. Mas, João, eu quero aprender mandarim. Então fala xixi, Guhan Lao-Xi. Guhanmandarim.com.br, assim disse o João, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro. Tem na Ruptura, o cupom é assim disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam. Eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então entre em cienciasrevolucionárias.com e mete o cupom assim disse João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Estamos aonde? Estamos no Brasil. Mais uma octofeira da Interwebs brazuqueira. E estamos aqui com a nossa gigantesca camisa da amizade do VocêTúbio, aonde você que é um birutuber e você que é um roxínio se abraça com a língua. Tá? É assim que funciona. Todo mundo fica amiguinho. Você dá oi pro pessoal do Birutuber, você que tá no passado dá oi pro futuro, você que tá no presente fica feliz. E nós todos vamos juntos na construção do nosso campo, o campo dos sonhos. Por quê? Porque quando a gente constrói, eles vêm. Tá? Então você, algoritmo, que vem perseguindo o tio, persegue o tio não, gente, você que tá vendo aí, taca o dedo no like, compartilha essa merda, comenta qualquer coisa,
sabe? Todo mundo escreve Zubumafu no comentário só pra ver se o algoritmo pega no tranco, tá? Porque vem sendo difícil, mas enquanto tiver bambu tem flecha, né? Eu gosto de citar aqui nosso querido e maravilhoso... gente, escreve Zubumafu no comentário do vídeo no YouTube, né, gente? Não é pra você escrever Zubumafu agora no vídeo do Twitch, não sou. Mas, né, a real é que estamos com um vídeo aqui chamado O Brasil dos Bem-Nascidos, né, que aparentemente é uma parceria do Átila com o Serra Pilheira. O Serra Pilheira tem uma preocupação muito bacana de divulgação científica, mas aí eu vou me permitir fazer um breve comentário. Eu acho que às vezes eles erram no modo, gente. Sabe, que você abre o vídeo e aí vem uma geologia duraça, sem nada, assim, sabe? A formação pré-cambriana do espelho cristalino. Vamos jogar, né? Uma dancinha, uma coisa. Vamos colocar alguém partindo cebola e fala assim... Tá vendo, gente, como a cebolinha tá toda junta aqui por dentro? Igual o espelho cristalino em sua formação pré-cambriana. Sabe? Então, assim... Né? Vamos tentar trabalhar isso aqui, tá? Mas tá faltando dancinha, tá faltando cebola sendo cortada. Mas eu tenho certeza que hoje Átila cortará uma cebola que nos fará todos chorar, tá? Por quê? Porque ele vai estar falando da tristérrima realidade brasileira. Vai lá, menino Átila, melhor dos Unos. É fácil chegar hoje em dia e apontar o quão errada é uma ideia como a de eliminar todo um grupo de pessoas, como a Alemanha nazista fez com os judeus. Deveria, né? Deveria. Não deveria? Não deveria ser muito fácil, né? Chegar à conclusão que genocídio é ruim, genocídio não é top, genocídio é noggers. Deveria, na prática... Ou pelo menos deveria ser, né? Desculpa, Átila. Desculpa. Obrigado, Apolo. Desculpa, gente. Mas nem sempre tem uma mensagem tão explícita assim. Algumas vezes, ao invés de pregar a eliminação direta de pessoas, quem quer fazer isso prega que essas pessoas não deveriam se reproduzir. Segura esta eugenia. Segura este racismo, segura este capitalismo. Por quê? Porque estão todos umbilicalmente ligados. Todo dia, cara. Todo dia a gente tem que falar isso, cara, mas essa é uma luta de 500 anos. Que a gente não sabe mais quantos anos tem pra frente, que a gente precisa de lutar. Porque quando a gente fala socialismo ou barbárie, gente, não é a barbárie lá da frente, não. A barbárie é hoje. A barbárie é todo dia. Nós vivemos em meio à barbárie. E nós continuamos a viver em meio à barbárie. Tá? Do racismo contra o Vini Júnior, que é estrutural da sociedade espanhola. Vocês tinham que ver, cara, a entrevista do... Ai, gente. Jesus Cristo me ajuda. Técnico... Guardiola, obrigado, amor. A entrevista do Guardiola que eu vi na ESPN ontem à noite, cara. Como habla e habla este Kingo. Tá? Este Kingo habla e habla. Guardiola tava falando, porra, tal, não, mas o racismo na Espanha é estrutural. Não é só estrutural, ele é estruturante. Né? E o que isso significa dizer? Significa dizer que ele não faz apenas parte da estrutura, ele ajuda a estrutura a se manter. Né? E aí vira, acho que era o João que estava, Castelo Branco estava entrevistando ele e fala, porra, cara, mas aqui na Inglaterra deu uma mudadinha, você não acha que é possível? Ele falou, mas aqui na Inglaterra acontece alguma coisa. Aqui na Inglaterra, quando o maluco é um lixo racista, hoje em dia não precisa mais do Cantona dar uma voadora nele. Cantona, te amo, imortal em meus versos. Por quê? Porque ele é banido dos estádios. Na Espanha não, eles continuam indo. E na Espanha as pessoas fazem passeatas fascistas em nome de Franco na rua.
né? E olha que a Inglaterra não é tão boa assim. A Inglaterra escolhe, né? Faz o cherry picking do que ela vai colocar, do que ela vai esconder, do que ela vai fazer para dentro, do que ela vai fazer para fora, ainda assim, né? Mas enfim, continuemos. Ou não deveriam receber ajuda para sobreviver. Outras vezes, ao invés de se definir um grupo cultural ou religioso tão explícito, o alvo pode ser mais difuso e mais vago, como os mais pobres. Átila. Tá na beira, Átila. A realidade material tu já conhece. A realidade sociológica você tá cada dia mais para e passo aqui. Venha, Átila, a porta está aberta. Estamos todos te esperando de braços abertos, segurando sua camisetinha vermelha. Vem, camarada, vem. Essa prática de eliminar os desfavorecidos e favorecer os bem-nascidos é a eugenia. E ela tem um longo histórico e grandes defensores no Brasil, como o autor Monteiro Lobato. Obrigado! Nossa, eu queria que o Messias estivesse aqui agora comigo, cara. Messias, você está aqui comigo. Você está comigo aqui no meu coração. Tá? Eugenia é uma prática histórica longa, uma pseudociência longa. Né? A gente consegue voltar no Buffon, na França, 2 séculos e meio atrás. Mas, ora, vejam só se ela não perpassa todos os lugares, inclusive aqueles lugares que não são tão eugênicos assim, né? Vamos só lembrar aqui, gente, que Monteiro Lobato, lixo racista do caralho, tentou... Não, Buffon, o filósofo francês, o naturalista francês, tá? Não Buffon, o goleiro. Coitado do Buffon, o goleiro, não tem nada a ver com esse rolê, tá? Vamos lembrar aqui, gente, que o Monteiro Lobato teve a pachorra de tentar publicar seu livro O Presidente Negro, que é o livro mais racista, eugênico, nojento de todos os tempos, nos Estados Unidos na década de 40. A galera virou para ele e falou: não, isso aqui é racista demais. Isso aqui é 100% intolerável, tá? Imagina isso, cara. Imagina isso. Você ter um livro negado, tá? Nos Estados Unidos da década de 30. Se eu não me engano, a edição do Monteiro em brasileiro é do final da década de 20. Ele tenta publicar isso nos Estados Unidos, é no começo da década de 30 ou no começo da década de 40. Eu tô com dúvida da época que ele fazia aqui, mas entre 30 e 40. Tá? Nos Estados Unidos, do auge da KKK, nos Estados Unidos, aonde coeva ao lançamento do livro dele, Lothrop Stoddard, o grande dragão da Ku Klux Klan, o criador do termo Underman, que vai dar Untermensch, o homem que, assim como os canadenses, lutava por uma solução final, era conselheiro presidencial no país que Ford publicava o Judeu Internacional, que o filme The Birth of a Nation era visto com o povo batendo palma na Casa Branca. Este local virou para o Monteiro Lobato e falou: Monteirão, tu pesou aqui. Se pá, tá racista demais, tá? Este é o homem de quem estamos falando aqui, tá? E venhamos e convenhamos, gente, Monteiro Lobato não é exatamente um nórdico, um ária. Fim, né? E até o envolvimento do médico Carlos Chagas, além de uma participação triste, mas ainda presente da ciência.
A eugenia foi formalizada no século XIX por um primo do Charles Darwin que tinha um objetivo nada modesto, o de aperfeiçoar ou aprimorar a raça humana. A eugenia enquanto campo científico. As ideias racialistas vêm antes, tá? Então, assim, deixa eu pegar aqui a data de publicação do Buffon, tá? Pra eu não falar bobagem, tá? Eita, caralho. Tá? Joly Leclerc com Buffon, tá? Século XVIII. Os livros do Buffon são mais ou menos de 750, tá? Ou seja, nós já estamos falando aqui um século antes, tá? As teorias racialistas, tá? Quem tiver interesse, cara, lá vou eu pro Drive de novo, tá? É o livro de um liberalzaço, Tsvetan Todorov, Nós e os Outros, tá? Do Tsvetan Todorov. Eu vou achar o livro do Todorov aqui, eu acho que ele tá no outro drive, eu tenho um drive reserva porque não cabe tudo num drive só, pera aí. Todorov. Cadê o Nós e os Outros, porra? Ah! Na hora que a gente quer, já não acha nem fudendo, né, velho? Sempre assim, né? Vamos lá. Deixa eu achar. Calma, gente, eu vou... Uai, o que eu fiz? Eu perdi. Mas é o Nós e os Outros do Todorov. Quem quiser ler, tá? Pode meter bala no Nós e os Outros do Todorov. A primeira parte do livro, são umas 60, 70 páginas. Ele vai falar das teorias racialistas em sua duração histórica. Tá. Se já é complicado ser comparado com parentes, imagina para o Francis Galton, que era primo do cara que lançou o livro A Origem das Espécies em 1859. Imagina essa reunião de família, né? Francis, seu primo, já está sendo considerado um dos maiores sábios de todos os tempos. E você, Francis, o que você trouxe para a mesa? Eu trouxe racismo. Trago aqui uma torta gigante de racismo nojento. Caralho, Francis, por que tu veio? Quem chamou o Francis? Não chama o Francis de novo, não, gente. Se o Darwin tinha explicado como a diversidade da vida se formou através da evolução, o Galton resolveu fazer uma espécie de versão aplicada da teoria. E aplicada a humanos. Mais uma pessoa lendo Darwin com o cu. Longa tradição, tá, gente? Esse aqui é só o cara que inaugura ela, tá? Longuíssima tradição. Em vez de deixar a evolução seguir o seu curso natural, ele queria acelerar esse processo aperfeiçoando os seres humanos em uma versão artificial e turbinada dessa seleção. O que vocês acham que ele considerava perfeição? Entende por que eu acho que aqui era interessante? Quem sou eu na fila do pão para falar do Átila, gente? O Átila tá fazendo a divulgação científica pica aqui. Só que eu sou do campo da história. O Átila é de biomédicas. O Átila é microbiologista, né? Então o que eu acho que é interessante aqui? Eu pegar o meu peixinho aqui e trazer o rolê que vem antes, tá? Porque só pode existir a ideia de uma perfeição humana se há uma ideia da imperfeição humana. O acerto pressupõe o erro. O ótimo pressupõe o ruim. Então a gente tem que entender que quando o Francis traz a sua tortona nojenta, cheia de racismo para cima da mesa, ela é feita de ingredientes que já estavam disponíveis no mercado, tá? Ingredientes que já estavam disponíveis no mercado. Quais ingredientes são esses? A ruptura ontológica do ser social. O que isso significa dizer? Que o eu não é igual a eu. Que é a dialética do senhor e do escravo. Que é bater o olho no seu amiguinho
e porque ele tem a tez diferente da sua, ele supostamente seria inferior. Isso é algo que foi retroalimentado entre religião e pseudociência. Isso é algo que a filosofia liberal ama. Vê o pororoca de chorume do Montesquieu. Montesquieu é coevo do Buffon. Eles estão bebendo da mesma fonte, tá? Que fonte que é essa? É a fonte que pseudocientiza declarações como, por exemplo, de Dona Madre Igreja, falando que pode passar o trator nos índios e nos africanos, porque eles não têm alma. Entende de onde que isso vem? Né? Em 1883, o Galton juntou as expressões gregas eu, que quer dizer bom, com Gênesis, que é nascimento. Ou verdadeiro, tá? Eu também pode ser verdadeiro. E chegou em eugenia, ou bem-nascido, já que ele queria favorecer uma multiplicação desses bem-nascidos. E a multiplicação dos bem-nascidos. Vamos acompanhando e vamos ver aonde que isso vai chegar, né? assim aparece uma das situações onde fica muito claro como a ciência pode ser tudo menos neutra quando ela é aplicada em alguns contextos, especialmente se for mal aplicada. A ciência não é neutra, ponto. Tá? Esses são os limites. Esses são os limites que a gente tem que trabalhar aqui. Tá vendo? A ciência não é neutra, ponto, gente. A ciência pode não ser neutra quando aplicada em alguns contextos. Quais contextos? Sim. A ciência não é neutra. Nada é neutro. Tá? Eu vou ser obrigado a ser decolonial. Tá? O João decolonial não é real e não pode te machucar. O João decolonial vai agora citar para vocês o Ramon Grossfogel. Locus de enunciação. O essencial aqui é o locus da enunciação. Deixa eu ver quem tá me ligando, porque aí quebra o locus da enunciação. Tá? Não. Depois eu atendo aqui. Tá? Calma aí. Vamos voltar para o locus da enunciação e para o João decolonial. O essencial aqui é o locus de enunciação, ou seja, o lugar geopolítico e o corpo político do sujeito que fala. Na filosofia e nas ciências ocidentais, aquele que fala está escondido, oculto, apagado da análise. A geopolítica do conhecimento da filosofia ocidental sempre privilegiou o mito de um ego não situado. O lugar epistêmico, étnico-racial, sexual, de gênero e o sujeito enunciador encontram-se sempre desvinculados. Ao quebrar a ligação entre o sujeito de enunciação e o lugar epistêmico, étnico-racial, sexual, de gênero, a filosofia, as ciências ocidentais conseguem gerar um mito sobre um conhecimento universal verdadeiro que encobre, isso é, que oculta, não só aquele que fala, como também o lugar epistêmico e geopolítico e corpo político das estruturas de poder e conhecimento colonial a partir do qual o sujeito se pronuncia. Então, quando o senhor Átila vira e fala assim, a ciência pode ser neutra num canto, ele esconde isso. A ciência não é neutra. O cientista existe enquanto ser humano, politicamente localizado, num lugar, tem um nascimento, tem uma história de vida, é branco, é negro, é asiático, é latino. Entende, jovens? Ah, quero saber a referência. Pera aí que eu te dou essa referência do Grossfogel, que ela é muito gostosa. Tá? Play! Olha que delícia! Nham, 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 nham. Grossfogel. Nham, nham. O princípio base da evolução é bem simples. Uma espécie de um organismo, como um animal, pode ter bichos maiores e menores, ou com bicos mais longos e mais curtos, e alguns desses organismos vão ter mais ou menos chances de deixar descendentes num certo ambiente, num certo período. É a partir dessa reprodução diferencial que eles podem mudar com o tempo. Ou seja,
Então, recomendando o Thomas Kuhn aqui, o Thomas Kuhn é fenomenal para isso, tá? Estrutura das revoluções científicas, ele vai falar da revolução paradigmática. Thomas Kuhn é um matemático de formação que se torna historiador. Ora, vejam só, tá? Thomas Kuhn, Thomas este Kuhn, não, Kuhn, K-U-H-N, né? Thomas Kuhn, nosso amigo dos animes, tá? Não Thomas Kuhn. Bukakis. Ou seja, evoluir. Só que algumas vezes o que a gente ouve não é bem isso. Na linha da evolução ser mal aplicada, tem quem diga que a evolução é a sobrevivência do mais forte, como se força fosse um determinante e como se tivesse uma superioridade entre os que são favorecidos, um tipo de julgamento da natureza que selecionaria quem mais merece se reproduzir, o que não é o caso, especialmente quando essa interpretação errada é feita por quem já está nos grupos mais favorecidos da sociedade. Ou seja, a ciência não é neutra, tá? E o que ele está falando aqui é que a ciência não apenas não é neutra, como ela costuma ser eurocêntrica, orientalista, colonialista e racista, tá? E aí você vira e fala assim, João, mas todos os povos são assim? Não, olha que loucura. Tá? Olha que loucura. Não. Quando você pega outras cosmovisões, elas não necessariamente partem de uma ruptura ontológica. Quando você pega outras cosmovisões, mesmo o diferente, o não igual, às vezes é percebido como um humano. Só que a gente pega isso muito em longue durée, em longa duração, a partir dos gregos. Sabe por quê, gente? Porque os gregos eram xenofóbicos para um caralho. Inclusive o termo xenofóbico é grego. Vem de xenos, estrangeiro, phobos, medo. Medo do estrangeiro. Medo. Aí, a evolução pode soar como música para justificar como um verniz natural essas diferenças que vieram, na verdade, pela maneira como a sociedade se organizou. Olha, meu, trocadilho inteligente agora, hein? Se liga aí, meu, trocadilho inteligente. A música, tipo a música de Wagner, tá ligado? Hã? Música de Wagner, tá ligado? Nas Estácio. Um grupo inteiro da população foi escravizado, oprimido e marginalizado por séculos? E se ao invés de reconhecer o efeito que isso tem e reparar essa opressão histórica, alguém propusesse que de repente essas pessoas estão nessa situação porque elas já são naturalmente inferiores? Naturalmente. Naturalização de condições sociais é o que o idealismo faz. É naturalizar o capitalismo, é naturalizar a exploração, é naturalizar o patriarcado, é naturalizar o racismo, é naturalizar o eurocentrismo. Percebe? O homem tá falando tudo, tá chegando na beira. Não é difícil de ver o apelo desse tipo de uso da credibilidade da ciência para justificar e naturalizar uma situação desigual que foi criada pela nossa cultura. Agora, se a pobreza for o destino natural de um grupo, a parte mais favorecida da sociedade não precisaria abrir mão dos privilégios para poder mudar esse curso. Olha só. Olha se não é o status quo servindo ao status quo. O Thomas Kuhn, que a gente falou dele ali, não. Kuhn. O Thomas Kuhn, quando ele vai falar, né, dessas estruturas de revoluções paradigmáticas, o que ele está considerando uma revolução paradigmática? Algo que rompe o paradigma pré-estabelecido. Quem que constrói esse paradigma? A doxia. O grupo de pessoas que está no poder serve à manutenção do status quo. Com isso, o que você nota? Que não há esta neutralidade positivista.
Não sejamos positivistas, não sejamos idealistas. Então, seguindo a mentalidade da eugenia, eliminar os menos favorecidos seria acelerar e aprimorar esse suposto curso natural da evolução. Lembra quem que fez isso? Com um bigodinho aqui no meio? É Adobe, Ripley, tá? Mas não é só ele não. Fica tranquilo, gente, existe um trânsito atlântico gigantesco. Essas ideias não nascem da linda cabeça lourona alemã de alguém, não. Hitler nem louro era, também não era alemão, era austríaco. Tá? Essas ideias nascem de um lado e do outro do Atlântico, elas se retroalimentam. Há um trânsito dessas ideias em longa duração. Elas começam na religião, vão para a filosofia, atravessam as ciências ditas naturais, voltam para a política. E como eugenistas fariam isso? De um lado, estimulando a reprodução dos espécimes supostamente mais evoluídos, o que, num ideal descrito por um branco em um mundo ainda mais eurocêntrico e mais racista do que o de hoje, seriam os indivíduos brancos que seguiam os padrões da época. Isso é o que o Galton começou propondo e ficou conhecido como eugenia positiva. Do outro lado, você tem a eugenia negativa, né? Um conceito, obviamente, trabalha numa matriz positiva e trabalha numa matriz negativa. O que significa dizer? Significa dizer que você pode deixá-lo operacional pelo que ele é ou deixá-lo operacional pelo que ele não é. Deixá-lo operacional pelo que ele é, bota os ditos superiores para reproduzir. Deixá-lo operacional pelo que ele não é, proíba a reprodução dos ditos inferiores. Do outro lado, tem eugenistas que queriam dificultar a sobrevivência e a reprodução de pessoas tidas como primitivas ou inferiores, que eram quase todas as outras pessoas, principalmente os negros e outras minorias estigmatizadas. O devir negro do mundo, a Chilimbembe, a pedra de toque, o arcabouço sobre o qual é construída a modernidade e a contemporaneidade é o racismo. Ou seja, temos o default branco, quem não é branco se torna negro. O asiático, o latino, todos os povos originários. Entendeu como é que funciona? Como é que o Fusca anda? E aqui que entrava a esterilização forçada, a segregação racial e até o extermínio de certos grupos, que são formas de eugenia negativa. Lembremos-nos aqui do porrasmós. A gente fala muito da Showa, mas fala muito pouco do porrasmós. Gente, quem tiver a oportunidade, eu vou ver se eu consigo pegar um livro aqui, que ele tá muito alto. Eu vou tentar. Não sei se eu vou conseguir. Não, ele tá alto pra caralho, eu não vou conseguir não. Cuspa 3 vezes, do David Rariate, alguma coisa assim. É um quadrinho italiano que vai falar muito do porrasmós, do genocídio dos povos ciganos, tá? Dos povos Roma, mas não apenas dos povos Roma, tá? Meu irmão, que pedrada! Leiam, se informem. O regime nazista de Adolf Hitler praticou as duas coisas. Do lado da eugenia positiva, tinha um programa que estimulava que os soldados arianos da SS se casassem com mulheres arianas que precisavam passar por exames médicos e de ancestralidade e que esses casais tivessem pelo menos 4 filhos. E tinha também a eugenia negativa. O regime matou 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais e deficientes físicos. Só quero lembrar para vocês, tá, que o conceito de solução final não é alemão, tá? Eu vou achar aqui ele bonitinho, tá? Aqui. Duncan Campbell Scott. Ninguém conhece Duncan Campbell Scott, né?
Ele era o cara da FUNAI canadense, tá? Ele criou a ideia de solução final dos povos originários no Canadá, tá? Ainda na década de 10, tá? Ele começa o seu trabalho em 1913. Ele literalmente propõe que a melhor forma de lidar com o análogo à FUNAI canadense é exterminando absolutamente todos os povos originários até que não exista um único indígena no Canadá. Essa fala é dele. Lembra que eu falei do trânsito atlântico? Doído, né? E eles esterilizaram cerca de 1% da população alemã para esse grupo não poder se reproduzir. Os italianos fizeram a mesma coisa. A mesma coisa. Gente, chegou num ponto que existia mais de um campo de concentração romani, de ciganos, na Itália, do que cidades na Itália. Você tinha mais campos de concentração do que cidades e comunas. Essa prática, o Holocausto, fez eugenia virar um palavrão. Só que é importante lembrar que antes disso, ela era tida como uma ciência moderna. Vamos lembrar aqui que um dos grandes defensores da eugenia, o homem que publica o livro Judeu Internacional pela primeira vez em inglês, o homem que é o único americano citado no Mein Kampf, o homem que é o único estadunidense a receber a mais alta comenda do nazismo, Henry Ford, lutava pela eugenia. Nos Estados Unidos, mais de 70 mil pessoas foram esterilizadas involuntariamente no começo do século XX até o fim da Segunda Guerra. No final da década de 1920, 27 estados norte-americanos já tinham aprovado leis que previam esterilizações eugênicas que tinham como alvo deficientes, pessoas pretas, mais pobres e todo mundo que não se enquadrava nas normas da época. Surpresa, né? Que surpresa, né? E notem que não são necessariamente os estados do sul. Tá vendo? Às vezes é vendida aquela ideia de que não, os estados do norte dos Estados Unidos. Essa galerinha aqui, ó. Olha só, para surpresa de 0 pessoas. O que inclusive inspirou os nazistas e alguns brasileiros. E é até curioso como o Brasil se encaixa nessa história. Esse lixo aí é o Monteiro Lobato. O escritor Monteiro Lobato mostra como aqui a eugenia se misturou com o sanitarismo. O Lobato fazia parte da Sociedade Eugênica de São Paulo. Vamos lembrar, gente, que durante a era Vargas teve o concurso da criança mais eugênica do Brasil. Tá? A criança mais eugênica do Brasil era Vargas. Não entramos do lado torpe da Segunda Guerra Mundial por isso aqui. E retratou nos seus textos os caboclos como preguiçosos, como no personagem Jeca Tatu. E aqui não é uma questão de interpretação de como ele representa a tia Anastácia ou o Jeca, ou pensar que agora são outros tempos, mas sim reconhecer que ele defendia a Ku Klux Klan e pedia que se defendesse a raça branca e se pusesse os negros nos seus lugares e coisas do tipo. Esta merda é até hoje jogada no colo das nossas crianças. Entende? Entende? Como que muda muito para ficar igual? Pensa que absurdo. Eu sugiro inclusive que você dê uma olhada no livro O Presidente Negro. Obrigado, Apolo. Obrigado, Apolo. Continuamos trabalhando bem. Que ele escreveu enquanto morava nos Estados Unidos, ao invés de ver o Sítio do Pica-Pau Amarelo para poder formar sua opinião. E seguindo a mudança de rumo da eugenia no país, com o tempo, o Jeca Tatu deixou de ser um problema por causa da sua origem mestiça e passou a ser alguém que era vagabundo ou preguiçoso porque tinha várias doenças, misturando conceitos do sanitarismo. Como Monteiro Lobato descreve na 4ª edição do livro Urupês, abre aspas,
Eu ignorava que eras assim, meu caro Tatu, por motivo de doenças tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. Olha isso. Ficou feio pra mim, Jeca Tatu, ser racista pra caralho e defensor da Ku Klux Klan. Então eu arranjei uma segunda desculpa pra eu ser racista pra caralho e defensor da Ku Klux Klan. É isso. É isso. É essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte. Feio. Inerte. Dentro dessa linha de... Aí, meu amigo, você vai lá pra década de 50 na Argélia e pega o Frantz Fanon, recém-chegado na Argélia, vendo o preconceito nojento, abjeto, visceral do médico francês. Se tem alguém que era bonito, era Monteiro Lobato, né, gente? E aí você lê o Síndrome Norte-Africano. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando o Fanon tá brigando com os médicos franceses, esses médicos estavam fazendo congressos eugênicos e sanitaristas na França da década de 50, logo depois da Segunda Guerra, da Grande Guerra Patriótica. Ou seja, aprendemos o quê? Vários nada. pensamento, além da questão hereditária, a culpa também seria do ambiente. Se a população fosse educada e curada de doenças, ela teria mais condições de aproveitar ao máximo as suas capacidades. Quando a gente fala de ambiente, a gente pode ir lá no Montesquieu. Lembra dele falando dos climas muito quentes ou muito frios, que trazem problemas terríveis, naturais e incuráveis, a partir da sua genial observação da língua congelada de um carneiro? E aí a gente fala, porra, mas o Montesquieu tá lá atrás, o Montesquieu tá 2 séculos e tal pra trás. Pega o determinismo geográfico hoje. Pega vídeo de determinismo geográfico no Brasil em 2020. Tem. Não que todo mundo pensasse assim. Tinha quem concordasse com as estratégias de melhoria de vida, só que achava que esse ou aquele grupo sempre seria inferior. E é aí que esse grupo deveria ser abandonado. E também tinha quem achava que mudanças sociais em si já criariam uma raça melhor. Isso, claro, falando da eugenia. Refletindo essa mistura que pode acontecer quando se usa a ciência para justificar preconceitos, o próprio nome de um dos maiores pesquisadores do país, o médico Carlos Chagas, foi usado para justificar a eugenia, apesar de ele não ter participado tão ativamente do movimento. O Chagas via na eugenia a possibilidade de complementar o seu trabalho como sanitarista. Ele chegou a fazer parte da chamada Liga de Higiene Mental, que foi bem ativa na década de 1920 e defendia que deficientes intelectuais e pessoas propensas a cometerem crimes deveriam ser identificadas, diagnosticadas e, se fosse o caso, segregadas. Pessoas propensas a cometer crimes. Além dos deficientes, termo que ele está usando aqui de acordo com o que usava na década de 20, pessoas propensas a cometer crime. Isso é lombroso, gente. Isso é lombroso purinho. Isso é frenologia. Sabe o que é frenologia? Uma pseudociência racista. Racista, Minority Report da roça. Muito bem colocado, Estevitos. Os membros dessa liga se consideravam progressistas. Lombroso e o Oliveira Viana, né? Que puta que porque tentavam pariu. prevenir os problemas focando no criminoso e não no crime. E isso tem uma pegada do sanitarismo da época, essa história de tentar cuidar da pessoa para evitar que ela tenha uma doença. Só que no caso da saúde mental, isso se transformou no isolamento forçado de pessoas que eram consideradas delinquentes ou deficientes. O médico... Vê o que rolou em Barbacena. Eu tenho uma tia-avó que morreu em Barbacena.
gritando, se escalpelando, se matou em Barbacena. Barbacena foi um genocídio. Muito provavelmente, se eu tivesse vivido na época da minha tia-avó, eu estava junto com ela lá em Barbacena, tá? É isso que rola, tá? É isso que rola. Então, jovens, vamos ser muito sinceros aqui, né? Essas ideias tenebrosas que levam ao genocídio, elas têm uma função social. Elas têm uma função política. Vocês estão notando que em momento nenhum a gente tem neutralidade científica em nada aqui? Vamos lembrar, gente, isso é controle social. Não existe neutralidade política. Renato Kell, que é considerado o maior eugenista do Brasil, também tinha um pé no sanitarismo e inclusive fez um trabalho super importante no saneamento e no combate da malária na Baixada Fluminense. Recomendo muito o podcast Ciência Suja, que faz esse vídeo aqui em parceria com a gente, que contou bem a história do Renato Kell. Eles encontraram até um livro do Hitler que foi todo sublinhado por ele e ali... Surpresa, né, gente? Que surpresa nenhuma para ninguém. E dá pra ver como ele apoiava todo esse antissemitismo e a política de superioridade racial que orientou o Terceiro Reich. Ora, né? Gente, é só pegar qualquer texto dos integralistas também. É só pegar o que o Oliveira Viana escrevia. Entende? Esse trânsito de ideias passa também nas elites colonizadas. Que são os caras que hoje em dia o sonho da vida deles é viver em Miami. Continua rolando o mesmo rolê. Depois houve lá... Exatamente, coenzima, né? Quem diria? Nazistas eram nazistas. Eles estão nas principais plataformas de podcast e estão aqui no YouTube também. Nossa, Francisco Campos também era terrível, tá? Bem lembrado aqui o diplomata brasileiro. Oliveira Viana, Azevedo Amaral e Chiquim Campos. Tá? Infelizmente da minha região, do meu estado. Tá? Terrível. Terrível. De um punitivismo misógino violentíssimo. Violentíssimo. Isso tudo anda junto. Tá? Tudo anda junto. Né? O Nina Rodrigues também, tá? Nina Rodrigues que ainda era psiquiatra, essa merda, né, velho? Vai tomar no cu, cara. Determinismo geográfico violentíssimo. Obrigado, bem lembrado do Nina Rodrigues aí também. Bem, mas voltando. O fato é que o pensamento eugênico estava bem enraizado na nossa sociedade e deixou marcas bem visíveis na nossa população. Continua, tá? Não é que ele estava. Estava, está e não estará no momento que nós o combatemos. E se for para citar nome, a gente fica até amanhã, né? Para se ter ideia, nós chegamos a ter mais de 100 associações ligadas à eugenia no Brasil. E o Getúlio Vargas passou uma lei de imigração eugênica em 1945. Lembra que alguém falou aqui das questões da eugenia no Getúlio? Eu quero ver se eu acho. Porque isso tá no CPDOC, se eu não me engano, cara. Ai, eu queria ver, cara. Eu queria ver se eu achava o concurso da criança mais eugênica, cara, pra mostrar pra vocês, cara. Porque é nojento. Né? Eram proclamadas as crianças mais belas e mais robustas. Tá? Eu acho que nesse artigo tem, cara. Gente, eu tô procurando isso aqui porque a imagem fala mais que 1000 palavras, sabe? Eu só quero ver se eu consigo achar isso aqui. Porque eu acho que esse artigo aqui tem. Eu sei que isso tá no CPDOC. Vai ver, eu tô procurando igual um idiota aqui. E alguém que pesquisa Brasil da Era Vargas já tá com isso tudo pronto aqui. Ah, achamos! Achamos! Assou! Aqui, jovens, tá?
A Gazeta de 1940 em Santa Catarina. Estão vendo isso aqui? Eu vou até aumentar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Desculpa, gente, eu sou meio ruim com essas coisas. Tá vendo? Estimulando o aperfeiçoamento da raça. Prossegue despertando cada vez mais... Desculpa, deixa eu fazer a voz da década de 40, né? Estimulando o aperfeiçoamento da raça, prossegue despertando cada vez maior e mais expressivo entusiasmo o nosso concurso infantil de robustez e beleza. Concurso infantil de robustez e beleza, mais 3 perigosos candidatos aos prêmios de concurso infantil de robustez e beleza, que ficará nos anais da nossa vida social como um acontecimento de grande significação. As crianças inscritas formam um ramalhete de graça, dizendo bem alto do carinho e escrúpulo com o que os senhores pais cuidam das novas gerações, preparando-as para um Brasil forte e poderoso. 3. Criança branca. 3. Criança branca. Nem sempre no sul. Mas sempre. Ai, difícil. 5, depois da Segunda Guerra Mundial. Ela dizia Depois da Segunda Guerra Mundial. Depois. É a Hitlerian Jugend, né? Isso aqui é Diário Oficial Brasileiro ou Volkische Beobachter? Não sabemos. que, abre aspas, na admissão dos imigrantes, há necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Embranquecimento da raça. Tá vendo isso, cara? Aí você pula para 2020 e pega o vice-presidente, tá, do Brasil à época, né? E aí você vê, né, um rapazinho chamado General Mourão defendendo o embranquecimento da raça. Tá vendo como é que muda pouco? Né? O vídeo do Ian sobre isso, gente, é espetacular. Espetacular. Quem sou eu na fila do pão? Pausa aqui e vai lá ver o dele, que é muito melhor que o meu. Tá? Espetacular. Não precisa procurar muito, gente. Não precisa ir para trás. Nós estamos falando da década de 30? Nós estamos falando da década de 40? Não estamos. Nesse meio tempo, a gente acabou descobrindo como o conceito de raças humanas é uma furada e como a maior parte dessas diferenças genéticas que se buscava estão, na verdade, dentro de um mesmo grupo étnico e não entre grupos, como a gente já falou num outro vídeo. Mesmo assim, em vários lugares do mundo, a eugenia persistiu com um ou outro ajuste para deixar a ideia mais palpável. E persiste até hoje. Obrigado. Obrigado. E cadê a neutralidade, seu Átila? Cadê a neutralidade? Não tem, Átila. Não tem. Tá faltando pouco. Tá faltando pouco. Deu o salto final. Hoje a gente tem trabalhos que tentam associar medidas como inteligência a certas populações ou certas etnias, que podem até não ser diretamente envolvidas com eugenia, só que associações... Mas são. Mas são. E então ele me despiu da minha eugenia, do meu higienismo, do meu racismo, me deixando vestido apenas com a minha eugenia, com o meu higienismo e com o meu racismo. Desse tipo de uma característica como etnia são a base de argumentação de qual grupo é o mais bem nascido, além da eugenia negativa, que aparece aqui e ali com algumas campanhas de controle populacional, como a campanha da Suécia que nós citamos no vídeo sobre a estratégia do contágio pela Covid. Deu certo pra caralho, né? Deu certo para um caralho, né?
Gente, a ideia de imunidade de rebanho, que foi tentada no Brasil, vamos lembrar do genocídio de Manaus aqui, né? Ela é o quê? Racista, eugênica, né? A Suécia também. Quem poderia dizer, não é verdade? Quem poderia dizer? No Brasil, a esterilização forçada de mulheres negras, indígenas e pobres chegou a ser investigada por uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPMI, nos anos 90. O relatório final trouxe denúncias de procedimentos como laqueaduras feitas sem autorização após o parto. Acontece até hoje. Acontece até hoje. Há menos de um mês atrás, em Belo Horizonte, trigger warning, assassinaram um bebê. Adivinha se era negro? Num parto. A violência obstétrica continua. Muitas mulheres indígenas que sequer falavam português. Tinham até casos de empregadores que pediam atestado de esterilização para que as mulheres conseguissem um trabalho. Década de 90. Continua acontecendo hoje? Continua acontecendo hoje. Notem o trabalho que ainda está diante de nós. Claro que campanhas de educação sexual e métodos anticoncepcionais são uma conquista da ciência, da humanidade e até do movimento feminino. E até. Ah, Senhor. Senhor. É nessas horas que dói, né? E até. Tava quase. Principalmente né? Gente, a ciência não é, vou usar termos simples, um ente nomotético e axiomático. Agora eu vou usar um termo complicado. A ciência não é um bicho que caminha sozinho. A ciência são os homens e mulheres que fazem ciência. Porra! Meu irmão, meu amigo, né? Só que as mulheres devem saber de todos os benefícios e dos riscos desses métodos e não serem submetidas à força por serem negras ou pobres. Ou por serem mulheres. Oi, patriarcado. Uma campanha de esterilização gratuita de um centro de pesquisa baiano dá uma noção de como cruzar essa barreira com a seguinte mensagem para poder captar dinheiro de empresários Caralho, cara, que bagulho nossa, velho. Comerciantes industriais para financiar iniciativas anticoncepcionais. Abre aspas de novo. Defeito de fabricação. Tem filho que nasce para ser advogado, tem filho que vai ser embaixador e infelizmente tem filho que já nasce marginal. Já nasce marginal. Já nasce marginalizado. Já nasce explorado. Já nasce subalterno. Não. Nasce marginal. Nossa, velho. Defeito de fabricação geralmente não tem conserto. Essa campanha é de 1986, mas ouvindo ciência. Esta campanha é de 1986. O vazamento de assessores parlamentares de deputados da extrema-direita comentando sobre a impossibilidade de baianos serem bons médicos é da semana passada. É da semana passada. Esta campanha é de 1986. Esses Siqueiras Júniores da vida falam isso hoje, tá? Eu tô tentando achar um negócio aqui, tá? Eu queria ver se eu achava... Porra, cara, eu não tô achando o vazamento do assessor parlamentar aqui.
tá? Se alguém achar, me manda o link aqui, tá? O link da notícia, cara. Eu vi essa notícia no Twitter, se eu soubesse, né? Não tem como eu preparar, porque se eu preparar eu teria visto o vídeo antes, eu não posso ver o vídeo antes, tá? Se alguém achar aí no chat, me faz esse favor e me manda, tá? Porque os caras estavam sendo brutalmente racistas na semana passada, tá? Na semana passada. Serão na semana vindoura também, né? O vereador racista ficou como mesmo? Lembra que ele defendeu os trabalhadores argentinos? 2 semanas depois que ele defendeu os trabalhadores argentinos, tiraram trabalhadores argentinos no mesmo Rio Grande do Sul de condições análogas à escravidão? Notícia Suja, você vai descobrir vários projetos de lei defendidos insistentemente por certos deputados para condicionar benefícios sociais como Bolsa Família à esterilização das pessoas. Ou situações como a esterilização compulsória de uma mulher ainda em 2018 com a justificativa de que ela já tinha muitos filhos e poucas condições de criar eles. E tem a outra versão moderna dessa atenção específica para a reprodução de alguns grupos, que são programas que começam a ser propostos em países como, por exemplo, a Índia, para poder diminuir o nosso impacto ecológico no planeta. Olha o fascismo verde chegando aí, né? Vamos só lembrar, gente, que a Índia está sob a égide do Brahmanismo Hindutva. O que significa Brahmanismo Hindutva? Significa que a minoria Brahmani quer criar uma sociedade com eles no poder e as castas institucionalizadas politicamente, não apenas religiosamente, o que já acontece de fato na Índia há mais de um século. Qual que é o pequeno detalhe aqui? É que o ecofascismo deles vai contra os Dalits? Não, vai contra os Adivasi. Quem são os Adivasi? Você me pergunta. Os Adivasis são aqueles que sequer casta têm. Os Adivasis são aqueles que são, de fato, os povos originários da Índia. Onde ficam os Adivasis? Os Adivasis ficam no centro da Índia, tá? A região ali de Dandakaranya. O que tem nessa região? Um movimento revolucionário gigantesco numa região que tem mais de 220 milhões de pessoas. Uma minoria na Índia é maior do que a população inteira do Brasil, que é um dos países mais populosos do mundo. Só isso. O que, de novo, mistura o que podem até ser boas intenções com princípios que são bem perversos. Porque reduzir a nossa população é uma forma de usar menos recursos, claro. Só que se a ideia não é eliminar um grupo específico, e sim reduzir o nosso impacto no planeta, esse tipo de campanha de esterilização voluntária deveria focar nas regiões mais ricas. Porque mesmo com uma natalidade mais baixa entre os mais ricos, a quantidade de recursos que alguém consome escala de uma forma brutal de acordo com a renda de cada pessoa. Ou seja, nós vamos ver a esterilização voluntária da Alemanha, da Noruega. Não vamos, né, gente? Não vamos, né? Tá vendo o que ele tá falando? Não. Vamos pegar, então, essa linda ideia e vamos colocar ela no crivo de que, já que é para diminuir pegada de carbono, tem que colocar. Para quem que essa guilhotina vira? Para quem que ela aponta? Mas não, gente. Vamos chutar a escada aqui, ué. Eles podem fazer tudo. Só não pode sofrer com as consequências das suas próprias atitudes, né? Então, assim, Dr. Átila Guilhotin, que saudade de tudo aquilo que não vivemos. Por exemplo, para se dar uma medida objetiva de uso de recursos, que é a emissão de gases de efeito estufa. Quando a gente leva em conta o estilo de vida dos mais ricos, de bilionários com jatinhos, helicópteros e iates, como o bilionário e ex-dono do time inglês Chelsea, que tem o segundo maior iate do mundo e voa com um Boeing 767 particular com sala de jantar, se descobre que eles podem emitir até dezenas de milhares de vezes mais carbono do que as pessoas dos países mais pobres do mundo. Ou seja, a conclusão lógica do Átila aqui é muito boa. Vocês estão entendendo, gente? O que o Átila está mostrando aqui? O Átila está aqui mostrando, né, o grau do absurdo. O Átila está aqui mostrando o Eat the Rich, né? Na prática, o Átila está nos mostrando o quê? Que não
existe neutralidade científica. Percebe? Percebe como que na prática da construção do discurso ele vai além do que ele foi na construção primeira do discurso ali? Entendeu? Do mundo. E se a gente levar... Mas por que ele tá mostrando um bilionário russo ao invés do Elon Musk? Né? Mas assim, limites, mas limites que precisam de ser empurrados. Limites que precisam de ser expandidos. Gente, me vê 12 milhões de progressistas em vez de um facho, porque eles ainda têm salvação. levar em conta os investimentos que os bilionários fazem, a diferença acaba sendo de milhões de vezes mais impacto no planeta do que o indiano médio. Ou seja, vamos manter os indianos e vamos eliminar os bilionários. Me parece justo. Científico, ousaria dizer. Ou seja, se o dono do Twitter tivesse feito vasectomia... Falamos, vamos lembrar inclusive, né, que o dono do Twitter, Deus sabe como, tem 10 filhos. Né? A pergunta é, quantos filhos o Elon Musk tem? A resposta é sim. Né? Porque todo mundo sabe do menino que tem um nome maluco, né? Mas ninguém lembra, né, dos outros 9. O Elon Musk tem 10 filhos, gente. 10. Tá? 10. Antes de ter os seus pelo menos 10 filhos, ele teria... Adorei o pelo menos. Adorei o pelo menos, né? Vocês sentiram a gostosa ironia do pelo menos? Reduzido um impacto equivalente a uma cidade no planeta. Boas intenções não faltam no mundo, mas para aliar essas boas intenções à ciência de uma forma que realmente tenha um impacto positivo no mundo, a gente precisa entender muito bem como elas são aplicadas e esquecer essa ideia de que... De boa intenção, o inferno tá cheio, mas de acordo com o que eu mostrei aqui pra vocês, nós temos que comer os bilionários. Nós temos que comer os ricos. O Átila não pode falar isso. Eu posso. Eu devo. Eu falo. que a ciência é neutra até que se prove o contrário. Ou seja, não é E neutra. como ficou bem claro por aqui, esse episódio é uma parceria entre o nosso canal e o podcast Ciência Suja. Beijo pro pessoal do Ciência Suja que eu não conheço e já amo tanto. Que é um podcast excelente que trata desses temas que mostram que se o crime é contra a ciência, as vítimas somos todos nós. Se você estava aqui no Brasil nos últimos anos, sabe bem o que é ser vítima desse tipo de crime contra a ciência. Quem viabiliza essa colaboração sabão, e muito do nosso conteúdo aqui no canal é o Instituto Serra Pilheira, que apoia várias iniciativas de divulgação científica. Inclusive estão com edital aberto, viu? Quem quiser dar uma olhada, vai lá que os caras estão com edital aberto. Você tem uma boa ideia aí, tira ela da caixinha. Entre elas, nós aqui e o Ciência Suja. E dessa parceria, a gente vai fazer uma série de vídeos aqui no canal que vão mostrar como a ciência pode ser usada para justificar ideias terríveis. Ou seja, ela não é neutra. Neutro nem sabão de bebê, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que eu já falei isso 30 vezes, vou falar 31. Se você quiser receber esses próximos vídeos e acompanhar outras discussões do tipo nos podcasts que a gente tem feito aqui no nosso MesaCast, é só você assinar o canal, assim você recebe eles e a gente segue conversando. Até lá. É isso então, jovens. Obrigado, menino Átila, né? Fica aqui um beijo no coração de todos vocês que estão vendo o tio hoje, né? Em breve voltaremos. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde